Você vai assistir Em Destaque. Oferecimento Davi Natali Imóveis. A menor distância entre você e o seu sonho. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Destaque. Nós já estamos no ar pela Record News e também pela TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Hoje é segunda-feira, dia 23 de novembro, Dia Nacional de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil. Um assunto sério que merece a atenção de todos nós. Para falar sobre isso, a gente recebe duas convidadas hoje no programa. A superintendente da ACACE, que é a Associação Capixaba de Combate ao Câncer Infantil, a Luciene Sena, e também a médica oncologista pediatra, doutora Gláucia Figueiredo. Boa noite, Luciene. Boa noite, Gláucia. Boa noite. Boa noite. Prazer receber vocês aqui no programa para a gente falar desse tema tão sério, né? Câncer infantil tem cura, né? Tem sobrevida, e acho que hoje, inclusive, está acontecendo um fórum para exatamente discutir esse assunto, que é um assunto muito sério, não é verdade? Verdade. É um assunto sério, é um assunto que pode melhorar muito. Tem melhorado com os últimos anos, né, com as últimas ações que têm sido feitas, tanto em nível nacional quanto estadual, mas nós temos muito que melhorar ainda, para a gente conseguir chegar nos níveis de sobrevida dos países de primeiro mundo, né, ou seja, o câncer na criança e no adolescente é um câncer que tem um alto potencial de cura. A gente sabe disso porque nos países de primeiro mundo a sobrevida supera os 85%, e no Brasil nós temos modestos 64%, isso é uma estimativa do INCA. Talvez esse número seja menor, talvez a situação seja pior, né? E temos muito que fazer pelas nossas crianças e adolescentes, para a gente chegar nos níveis, né, dos países de primeiro mundo. E é um caminho ainda a ser galgado, né? Eu acho que por isso o fórum que a ACACE está realizando hoje, não é isso, Luciene? Isso. Esse fórum, né, é uma iniciativa aí conjunta do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, que é o nosso único centro de tratamento público, né, aqui no estado, em conjunto com a ACACE, para que a gente possa trazer à tona a importância de fortalecimento e de revisão de políticas que possam assegurar, né, a qualquer pessoa, qualquer criança e adolescente, né, que precise de acessar esse tratamento, ela possa fazê-lo da melhor forma possível, como um direito que lhe é assegurado, né? E é um trabalho que a ACACE também já realiza há alguns anos, né? Sim, a ACACE, né, a Associação Capixaba contra o Câncer Infantil, existe há 32 anos, né, ela faz parte, enquanto casa de apoio, de uma rede de suporte para que todo esse processo de tratamento do câncer seja realizado da melhor forma possível, para que o paciente e o seu respectivo acompanhante consiga dar conta desse ciclo da melhor forma possível dentro do contexto do câncer infanto-juvenil. Então a ACACE, ela não trata, né, o centro de tratamento é o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, o núcleo oncohematológico. É o Hospital Infantil de Vitória. O Hospital Infantil de Vitória, isto. E a ACACE, ela é um suporte, é um complemento e que trabalha articulada com esse núcleo oncohemato. Agora, doutora Gláucia, você até trouxe para a gente esses números, né, esses dados de sobrevida da criança com câncer. Em países de primeiro mundo, 85%, no Brasil uma estimativa de 64%, porque esses números também não são precisos. Não são precisos, né? O câncer, na criança e no adolescente, não é uma doença de notificação compulsória, mas deveria ser, na minha opinião, né? A gente precisa desses números reais, né? Tanto dos registros de câncer hospitalares quanto dos registros de câncer de base populacional, né? Se a gente tem isso, a gente consegue saber o real cenário da doença num determinado período de tempo, numa determinada região, né? E com isso a gente consegue realmente impactar, né, ou favorecer as políticas públicas, né, para que elas existam em prol da melhoria desses números.
né? Então, por exemplo, são 3 fatores que a gente considera que seria incidência. Nós não temos a real incidência do câncer infantil por falta desse no levantamento Brasil. mais preciso, né? O INCA estima cerca de 8.600 casos por ano no Brasil inteiro. De câncer infantil. De câncer infantil, em abaixo de 19 anos de idade. Então, Sim. cerca de 8.600 por ano. Mortalidade, né, ou seja, apesar de ser uma doença incomum, né, 8.600 casos no Brasil, alguém pode falar, né, mas ela acaba adquirindo uma importância epidemiológica porque ela é a primeira causa de morte por doença no Brasil e nos países de alta renda então, também. chama né? mais atenção ainda, né? Sim, sim. Então tem um impacto, né? Sem dúvida. Então a mortalidade e em terceiro lugar vem a sobrevida, né? Os índices de sobrevida, esses registros nos dariam, né? Todas essas informações, incidência, mortalidade e sobrevida. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente continua conversando sobre isso. O assunto do programa em destaque de hoje é o câncer infantil. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil. Nossas convidadas é a Luciene Sena, a superintendente da CAS também, a doutora Glaucia Figueiredo, médica oncologista pediátrica, que está conversando com a gente hoje sobre o fórum que acontece hoje para discutir essa temática. Enfim, um assunto que merece de fato a atenção de todos nós. É bem rapidinho, a gente volta já já. Você está assistindo Em Destaque. Oferecimento Davi Natali Imóveis. A menor distância entre você e o seu sonho. Estamos de volta com o programa Em Destaque, hoje falando sobre câncer infanto-juvenil, recebendo aqui a superintendente da CAS, Luciene Sena, e também a médica oncologista pediátrica, Glaucia Figueiredo. Bom, no fórum que está acontecendo hoje, o assunto, como a gente disse, logicamente, é tratar, buscar maior sobrevida dessas crianças que são diagnosticadas com câncer. Agora, doutora Glaucia, como é esse processo, né? Como é esse processo de diagnóstico, tratamento, e aí envolve também a prevenção, né? Que é importante, que vem antes de tudo isso. No câncer infanto-juvenil não se fala em prevenção, porque não existe relação de fatores ambientais com o aparecimento do câncer na criança e no adolescente. Isso é feito no adulto. Na criança, o que resta para a gente é diagnosticar precocemente, né? No início, logo. No início. Naquelas fases em que a carga de doença é menor e que a resposta ao tratamento é muito melhor, ou seja, se eu tenho uma criança que tem uma doença em estadios iniciais, eu consigo tratar ela de uma forma mais leve, com menos sequelas, tanto da doença quanto do tratamento, né? Assim, o objetivo é que essa criança fique curada e tenha o resto da vida dela para ela fazer o que ela quiser, né? Claro. Trabalhar, fazer faculdade, né? Ter filhos, enfim, né? Viver como se o câncer não tivesse existido, não tivesse impactado. Enfim, depois do diagnóstico, então, feito o diagnóstico, começa o tratamento, então essa criança entra no centro de referência e aí é tudo muito complexo, né? Porque é uma criança que chega, muitas vezes do interior do estado, né? Então é uma criança que tem uma família que deixou a casa, né? A mãe veio para Vitória para cuidar de uma criança, deixou os filhos em casa, o marido em casa. Isso tudo abala o núcleo familiar, né? Sem dúvida nenhuma, porque o tratamento, muitas vezes, a criança tem que ficar internada 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? E depois acaba aquele início, mas aí ela segue com tratamento ambulatorial. E imagina essa mãe que veio lá do interior, né? Quer dizer, ela precisa muito, né, de apoio em todas as instâncias. É aí né? que entra muito o papel também da CAS, não é isso, Luciene? Sim. Todo o suporte, né, prestado pela CAS no sentido de garantir para que esse núcleo familiar adoecido consiga ter toda a estrutura necessária para dar conta do processo de tratamento. Então, nesse sentido, a gente oferece, né, todo um suporte logístico, inclui hospedagem, da alimentação, toda uma equipe multidisciplinar que trabalha tanto nos aspectos socioeconômicos quanto educativos, né, lúdicos, porque é uma vida, né? Então, claro. O processo de desenvolvimento da criança e o próprio funcionamento da família, ele não deixa de existir.
ele está presente no contexto da doença. Então, o trabalho da CASSE, ele prima por garantir essa autonomia e qualidade para esse suporte acontecer da melhor forma possível e, obviamente, a gente entende que isso é um elemento importante na contribuição para a elevação das taxas, né, de sobrevida. A gente está muito aquém ainda, a gente está muito distante ainda de políticas públicas para melhorar essa situação, em especial das crianças com câncer infantil juvenil? Olha, eu sou muito otimista. Eu acho que esse fórum talvez venha para sensibilizar os gestores, né? E eu acho que a sociedade civil como um todo, né? Então, eu acredito que a gente está num caminho de melhorias, acredito. O que você acha, Luciana? Sim, e esse fórum, acho que é importante dizer que nós tivemos um fórum em 2017, esse é o segundo, e a partir desse de 2017, né, a gente pôde perceber, embora tenhamos ainda muitos desafios, né, alguns avanços importantes aconteceram. Então, 3 anos. Exatamente. O que a gente não pode parar é de trazer essa discussão, fomentar a relevância disso enquanto um direito ao tratamento. Então, para o fórum que acontece hoje, a gente está trazendo alguns nomes, né? O fórum será virtual, né? Alguns nomes nacionais, como, por exemplo, né, o presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, o Dr. Cláudio Galvão, que vai contribuir com um panorama, né, nacional. Nós vamos ter a presidente da Confederação Nacional de Apoio à Criança e Adolescente em Tratamento de Câncer, CONIAC, a doutora Tereza Fonseca. Teremos um dos médicos do Núcleo Oncohemato que participa dos grupos de trabalho, né, que faz parte da frente parlamentar que a doutora Gláucia já mencionou, que é o doutor Carlos Magno Bortolini. Então, existe no Núcleo Oncohemato uma equipe de profissionais também, né, empenhada em fazer com que melhorias possam vir acontecendo. A gente sabe que elas não são, né, de imediato, mas a gente compreende a relevância delas serem discutidas e serem, né, implementadas. Olha, infelizmente então o tempo está acabando, mas eu quero agradecer muito a Luciane Sena, superintendente da CASSE, e também a doutora Gláucia Figueiredo, médico oncologista pediatra, que está conversando hoje com a gente no programa em destaque sobre esse assunto muito sério, né? A gente está no Dia Nacional de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil, esse fórum que é realizado hoje em parceria da CASSE com o Hospital Infantil de Vitória, discutindo exatamente o que pode melhorar, né? O que pode surgir de políticas públicas para, de fato, melhorar a sobrevida, em especial, né, dessas pessoas, desses seres tão pequenininhos aí, diagnosticados com câncer infantil. Olha, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigada a você pelo espaço. Muito obrigada. E a gente fica por aqui com o programa Em Destaque de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela companhia. A gente se vê de segunda a sexta às 6h15 da noite, aqui na Record News. Ótima noite para você. Você assistiu Em Destaque. Oferecimento Davi Natali Imóveis. A menor distância entre você e o seu sonho.